Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo ilumine o texto sagrado e nos dê entendimento. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, e que a sua igreja, a tua igreja, Pai, seja edificada, consolada e exortada no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, alguns dizem que a oração, ela é a respiração natural da fé. A oração é a maneira de respirar o ar puro do céu aqui na terra. Um irmão lá no acampamento de homens, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz que quando nós oramos, nós não nos aproximamos de Deus, pois não há distância que a cruz já não tenha resolvido. Nós oramos para desfrutar de um Deus que já está próximo e que já está presente. Nós vemos na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Então hoje, pela graça de Deus, que o Senhor nos ensine mais uma vez como nós devemos orar, como nós devemos entender sobre esse assunto, e que o Espírito Santo nos dê discernimento. Quando nós olhamos aqui para o versículo 1 do capítulo 18, a palavra diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muito interessante, porque Jesus aqui no verso 1, ele já mostra o propósito da parábola. É diferente da maioria das parábolas que ele usa. A maioria das parábolas, ou ele explica a parábola no final, ou ele fala e quem entender, entendeu. Agora, nesse caso, Jesus ele já dá um spoiler aqui, né? Ele já fala, ó, aqui há uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós vemos que a palavra de Deus já dá esse entendimento para nós. Então, essa aqui é uma das raras ocasiões que acontece isso. E o que é esse esmorecer aqui? Nunca esmorecer, nunca desanimar. É Deus exercitando essa paciência em nós, na oração. Que isso realmente é muito difícil. Então, o chamado do Senhor aqui para nós é perseverança, ousadia e constância na oração. Só que existe um aspecto nessa parábola aqui que é muito importante. Quando nós olhamos para o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, nós vemos ali sobre a volta de Jesus, o retorno glorioso de Jesus Cristo, a vinda do reino de Deus. E ali Jesus ele dá um encorajamento aos seus discípulos. Ele diz, ora, vocês vão passar por um momento turbulento. Que momento é esse? Que momento que é desgastante, que é turbulento, que é difícil para os discípulos? É esse momento entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então aqui Jesus ele dá um encorajamento aos que creem para se manterem perseverantes, descansando no Pai, nesse momento difícil. Entre a sua primeira vinda e entre a sua segunda vinda. Então Jesus ele encoraja os seus seguidores a suportarem esse período complicado, que é esse intervalo que nós também estamos submetidos. Então, um intervalo que pode parecer cansativo, pode parecer demorado, mas o que o Senhor nos apresenta aqui é que saibam que as suas petições serão respondidas, e o Senhor receberá as nossas petições.
E é claro que essa parábola ela vale para todas as petições, para todo tipo de oração que nós fazemos. Mas eu creio, amados, eu creio que especificamente nessa parábola do juiz iníquo, Jesus ele está encorajando a sua igreja a orar pelo seu retorno. Aqui é o encorajamento principal de Jesus, pois ele fala de um juiz, ele fala de um intervalo de tempo e no versículo 8 ele fala da sua volta. Então, é claro que nós devemos perseverar com ousadia em oração por todos os pedidos, todas as petições, todos os tipos de oração, mas especificamente pelo retorno do nosso amado Senhor. Essa parábola tem essa questão escatológica sobre a volta de Jesus. E é muito importante nós nos atentarmos a isso. Agora, como que nós perseveramos em oração sem esmorecer, sem desanimar? Como isso é possível? Então nós avançaremos aqui nesse assunto, se o Senhor permitir, baseado nessa parábola. Vamos voltar os nossos olhos para o versículo 2 a 5 ali novamente. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Molestar-me aqui, venha me importunar, venha me prejudicar. Então, quando nós olhamos para essa porção, nós vemos dois contrastes muito importantes aqui. Qual que é o primeiro contraste? É o contraste entre um juiz iníquo, um juiz ímpio, um juiz que não teme a Deus, um juiz que é desrespeitoso, não respeita ninguém, não tem compaixão com ninguém, um juiz que só atende por interesse próprio, para não ser importunado. Parece muitos juízes que nós vemos por aí, né? Na política do nosso país, mas a gente não precisa entrar nisso. E aí, esse contraste desse juiz ímpio com um juiz justo. Quem é o justo juiz? É o nosso Deus. E nós veremos que aqui é na pessoa de Jesus Cristo. O nosso Deus é um justo juiz, perfeito. Ele julga segundo a reta justiça. E Ele é um Deus santo, que julga com graça e com amor. Então, o primeiro contraste é entre um juiz ímpio, um juiz desrespeitoso, que não teme a Deus, e o juiz perfeito, o juiz dos juízes, que é o nosso Deus. E aí nós vemos um segundo contraste aqui nessa porção. Nós vemos uma viúva, que ela é desprotegida, indefesa, ainda mais naquela época as viúvas eram mais desprotegidas ainda. Nós vemos até que Deus ele tem um cuidado especial, um olhar especial com as viúvas na palavra de Deus. Naquela época, então, elas eram mais necessitadas, mais carentes. Então é uma viúva desprotegida, indefesa. E o que é ruim para ela? É que ela não conhece o juiz e ela não tem acesso ao tribunal. Por isso que ela tem que ficar lá batendo na porta do juiz todo dia. Não é respeitada pelo juiz, ou seja, é uma coitada de uma viúva. E é um contraste entre essa coitada dessa viúva com os filhos verdadeiros de Deus, conosco. Então, o Senhor nos chama a observar esse contraste. É uma viúva que não tem acesso ao tribunal e o juiz não a respeita, com os filhos de Deus, que já tem o seu nome arrolado nos céus. Já tem os seus nomes escritos no livro da vida. Aquela viúva não tinha acesso ao juiz, mas nós temos livre acesso ao trono da graça pela obra de Cristo naquela cruz. Nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo juiz, que julga a nossa causa diante do Pai. E Ele é fiel e justo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele satisfez a ira do Pai. E agora, Jesus, que nos defendeu a nossa causa junto ao Pai, nós vemos que o véu que outrora cobria a nossa relação com Deus foi rasgado. Porque esse justo juiz recebeu a nossa causa e lá naquela cruz morreu a nossa morte e na sua ressurreição nos deu uma nova vida. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, para a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nós vemos:
o que a palavra de Deus nos exorta. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo o capítulo 10, no mesmo livro, Carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 ao 23. Que ousadia é essa? Que confiança é essa? Que constância é essa? Que oração sem vergonha e sem culpa é essa? Senão a nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, porque nós já temos no coração a certeza de que nós fomos 100% redimidos e perdoados pela obra de Jesus Cristo naquela cruz. A palavra diz assim, Hebreus capítulo 10, de 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Nós temos um justo juiz que julgará a nossa causa. Vamos observar o versículo 6 e 7 de Lucas capítulo 18, para a gente poder conectar com os versículos 2 a 5. Fica mais fácil para a gente expor aqui. Olha a continuação aqui da parábola. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, quando nós olhamos para esse juiz iníquo, para esse juiz ímpio, ele foi amoroso com a viúva? Ele atendeu ela porque ele gosta da justiça e olha só, uma viúva querendo que julgue a causa dela? Não. Esse juiz ímpio aqui da parábola, ele só pensava em si. É um juiz egoísta, não temente a Deus. A única coisa que ele queria era ficar livre da importunação. Olha, essa viúva está me enchendo o saco. Daqui a pouco eu vou estar queimado aí na praça, porque vão falar que eu sou um juiz que não atendia a viúva, coitada da viúva. Eu vou me queimar, ela está me enchendo o saco. Eu vou atender ela, vai. É isso que o juiz iníquo faz. Aí ele vai lá e julga a causa dela, ela entrega a causa dela a esse juiz, e esse juiz julga a causa dela. Agora, quando nós vemos essa comparação, esse contraste entre o juiz iníquo e o santo juiz, que é Deus, o que nós precisamos entender é que muito mais do que uma comparação, isso é um contraste. O nosso Deus, Jesus Cristo, ele não é como esse juiz iníquo que só nos atende se a gente ficar importunando ele. Ele não é. Aqui nós temos um claro contraste. São coisas antagônicas. O que a palavra nos mostra aqui é que se até um juiz que é mau, que é egoísta, que é injusto, que é indisposto atende a pessoa, quanto mais Deus atenderá aos seus filhos. Quanto mais Deus atenderá às necessidades dos que chegam à porta da graça. Então, uma coisa que tem que ficar bem claro para nós aqui. Deus não é esse cara indisposto. Deus não é esse cara egoísta que só atende por causa da importunação. Quando nós olhamos, por exemplo, eu lembrei de uma história aqui. Às vezes já aconteceu isso com você. Às vezes você tem aquele colega que está trabalhando com algum produto pirâmide. E aí ele fica, vamos sentar tomar um café? Quero te apresentar um negócio. Aí você falou, meu irmão, obrigado, mas eu não tenho interesse. Não, mas vamos. E o cara fica te importunando. E aí o que você faz? Para você ficar livre da encheção de saco, você não, tá bom. Aí você vai lá, senta com o cara, fala de novo que você não tem interesse, você se livrou do cara. Ou aquela criança que fica enchendo o saco, né? Quem é pai aqui sabe, às vezes fica importunando. E a gente tem a tendência de julgar, né? Olha só como aqueles pais são indisciplinados, e é claro que o Senhor nos chama a disciplina com os nossos filhos, mas muitas vezes não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. A gente está cansado e a criança quer e está chorando, tá bom, então toca. Por quê? Porque a gente quer ficar livre da nossa importunação. A gente ama muito a nós mesmos
Nós somos egoístas por natureza e a gente quer se livrar da encheção de saco. Basicamente é isso. Agora, será que essa perseverança na oração, que a palavra de Deus está nos encorajando aqui, quando nós olhamos aqui o versículo 1, o dever de orar sempre, nunca esmorecer, será que essa perseverança na oração é ficar repetindo para Deus os nossos pedidos, como crianças mimadas, assim como a gente disse aqui, pedindo e pedindo e pedindo, insistindo, insistindo, crianças birrentas, exigindo do Pai, decretando, ordenando algo do Senhor, batendo o pé, chamando atenção, colocando Deus na parede? Será que perseverança na oração é isso? Colocar Deus na parede para fazer o que a gente quer? O Senhor faz o que a gente quer, faz. Assim como os sindicalistas protestando? Amados, esse exemplo que eu dei agora, não é perseverança na oração, isso aqui é paganismo. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 7 e 8, e aqui também é ensino direto de Jesus em seu ministério terreno. Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Lembra que o salmista diz, no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Então adianta a gente tentar convencer Deus, botar Deus na parede, achar que Ele vai nos ouvir pelo muito falar, por gritar, por... Não, meus amados. Esse não é o relacionamento saudável que a Bíblia nos chama a oração. Muitas pessoas erroneamente pegam essa parábola, tanto essa do capítulo 18 quanto a do capítulo 11, que Jesus faz um ensino parecido com um amigo que está ali batendo na porta do colega que é um chato, que só atende também por causa da importunação, e acha que Deus só vai nos atender se a gente ficar insistindo. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui é um contraste para mostrar que se um cara que é ímpio atende por conta da importunação, quem dirá Deus não nos atenderá depressa, não nos ouvirá, o véu já foi rasgado, Ele receberá os nossos pedidos. A questão é, será que a resposta de Deus é a resposta que nós queremos? Aí nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Então o nosso Deus não é esse juiz iníquo, Ele não está preocupado só com os próprios interesses, Ele não recebe a causa só para não ser incomodado. Até esse ensino do capítulo 11 de Lucas, sobre esse amigo chato que só atende o outro por conta da importunação. Se você quiser acompanhar também, tem lá no YouTube da nossa igreja. O nome do sermão é a Oração do Sem Vergonha. Para quem quiser acompanhar, para a gente poder fazer essa conexão entre esses sermões também. Então o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, é um Deus de graça. Ele tem prazer em nos atender. Ele tem prazer em nos ouvir. Nós vemos que o Espírito, Ele é intercessor. Ele intercede por nós. Nós vemos que Jesus, o justo juiz, é o nosso intercessor, Ele intercede por nós. E o Pai recebe as nossas orações. Tem gente também que acha que Deus ele só atende se fizer oração gritando. E assim, eu não tenho nada contra a pessoa que ora em voz alta, que ora gritando, eu não tenho nada contra, meus irmãos. As nossas particularidades com o Senhor são de cada um. E a gente não pode fazer esse julgamento. Às vezes o irmão ele tem um entendimento ali, tudo bem, maravilha. A questão é, o problema é se a pessoa afirma que Deus só ouve se a gente ficar falando e gritando, porque a nossa oração tem que rasgar o céu, tem que chegar e Deus tem que ouvir. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12 e a parte A ali do versículo 13. Vamos observar aqui a oração de Ana. Essa oração de Ana, ela foi atendida.
Essa oração de Ana foi atendida pelo Senhor. E nós vemos isso no relato bíblico. E olha o que a palavra de Deus diz ali. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Então o Senhor ouve, Ele ouve quando nós expressamos as nossas vozes perante Ele, Ele nos ouve quando nós oramos em pensamento, no coração. O Senhor é poderoso. Então é só para a gente quebrar esse tabu aqui também. Então essa perseverança na oração não é ficar enchendo o saco de Deus, importunando Deus. Essa perseverança na oração, biblicamente falando, ela tem muito mais a ver com a nossa petição, a nossa entrega ao Senhor, a nossa confiança ao Senhor. Nós vemos que a viúva ela entrega a causa junto ao juiz. A nossa permanência na presença do Senhor, assim como foi muito bem explicado aqui na abertura, não é tanto pelo muito falar, mas sim nós estarmos conectados ao nosso Senhor. Por essa confiança a Ele, gratidão, louvor, descanso e adoração pela resposta de Deus. Sabendo o que, meus irmãos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nós temos uma dificuldade muito complicada de que a gente acha que Deus só respondeu a oração quando Ele fez o que a gente queria. A palavra ela está nos prometendo aqui que Deus julgará depressa a nossa causa. O nosso pedido ele chega para o Senhor rapidamente. O véu foi rasgado, há um livre acesso. E Ele chega. Só que a gente fala, Deus está demorando para responder. O Senhor às vezes já respondeu, mas não é a resposta que nós queremos. Quando o Senhor Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração, o que Ele fala? Que seja feita a tua vontade. E hoje em dia, no meio evangélico, no meio da cristandade, as orações elas se resumem ao seja feita a minha vontade. E é claro, irmãos, que nós vamos fazer os nossos pedidos ao Senhor, mas confiando que está nas mãos dEle, descansando no Pai. A oração é muito mais do que isso. Então, perseverar em oração não é necessariamente a quantidade de palavras, mas estar sempre na presença do Pai. Nós vemos que a viúva, ela estava ali diariamente na porta do juiz. Então existia um local de permanência ali. Não é assim, eu vou ligar o botãozinho da oração aqui do meu devocional, e isso é válido, isso é maravilhoso, mas eu vou ligar aqui o botãozinho do meu devocional, pum, estou orando. Pum, desliguei, agora não estou mais conectado com o Senhor. A vida cristã não é assim, é uma vida de conexão com o Senhor. Você está no trabalho, você está falando com Deus, Senhor, tem misericórdia, santificado seja o teu nome nessa situação. Senhor, eu entrego essa situação ao Senhor, eu confio a Ti. Então é muito mais do que ficar igual criança mimada, enchendo o saco de Deus, é muito mais se manter nesse local de perseverança, nesse local que o Senhor nos ouve. Quando nós olhamos o Salmo 37, versículo 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu gosto mais da versão da NVI que diz, e tudo Ele fará. Ele fará, não nós. A gente se pega em algumas situações que o negócio está acontecendo, a bucha está acontecendo, a tribulação, a hora que já resolveu, a gente fala, meu Deus, eu não entreguei para o Senhor, eu não confiei ao Senhor. Eu nem consultei o Senhor. E o negócio já foi resolvido. E a gente está carregando um monstro, está carregando um peso, e a gente não entrega as nossas preocupações ao Senhor. Eu tenho muita dificuldade com isso, meus irmãos. A minha esposa me exorta sempre. Acontece alguma coisa no trabalho, eu estou meio ansioso, e tal hora que eu vejo, poxa, eu nem consultei o Senhor, misericórdia. Então que o Senhor nos ensine a orar. Eu lembro de um exemplo de uma mulher que ela tinha um marido ímpio, incrédulo, desobediente, e ela crente no Senhor. E aí ela chegou para um pastor, falei, pastor, eu falo tanto de Deus para o meu marido, eu prego, eu falo tanto de Deus para o meu marido, e o negócio não acontece. Aí o pastor perguntou, você já confiou, já consagrou, já entregou o seu marido ao Senhor? Não, isso aí eu não fiz direito, mas eu estou pregando o evangelho para ele. Ele falou assim, o seguinte, a partir de agora você vai falar menos de Deus para o seu marido e mais do seu marido para Deus. Até porque quando nós, nesse caso específico, quando nós olhamos para
primeira carta de Pedro, capítulo 3, só vou citar aqui, o versículo 1 e o 2, a mulher crente que tem um marido desobediente à palavra, ela vai ganhar um marido pelo bom proceder, sem palavra alguma. Então a gente às vezes quer pela força do nosso braço resolver as coisas. E às vezes a gente está falando de Deus para a pessoa, mas não está falando da pessoa para Deus. Entregando essa pessoa para o Senhor. Para o Senhor, eu entrego para o Senhor e eu sei que o Senhor fará. Não sei se vai ser no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, a vontade dele é soberana e todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. A minha filha vai fazer 11 meses e ela começou a aprender agora a me entregar as coisas, sabe? Ela pega um brinquedinho, dá para o papai, ela vai dar. Aí tá, coisinha mais linda, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber. Tem dia que eu falo, entrega para o papai, mas ela não está muito afim de entregar. Ela quer mostrar que ela sabe fazer, mas não está muito afim dela. Ela faz assim, entrega para o papai. Ela pega, ela tá um brinquedinho, um milhozinho assim, igual do milhozinho. Ela pega o milhozinho, a hora que eu vou pegar da mão dela, ela volta. Falo, Sara, entrega para o papai. Ela vai, isso, a hora que eu vou pegar, ela, opa. Então assim, tem vezes que a gente faz isso com o Senhor. Senhor, entrega, eu consagro minha empresa ao Senhor. A hora que a gente vê, a gente não esquece do Senhor. Com a nossa empresa, com a nossa casa, com nossos familiares, com os nossos parentes. E essa confiança, essa entrega ao Senhor não quer dizer parar de orar, muito pelo contrário, é permanência nesse local de adoração. Quando eu digo local, não é esse local físico. É permanência nessa sintonia com o Senhor. E aquele pedido que eu fiz ao Senhor, eu confio que está nas mãos dele. E agora? Eu agradeço ao Senhor, crendo que ele fará a obra. Eu louvo ao Senhor, crendo que ele fará. Mas não aconteceu do jeito que eu queria. Descansa na soberania de Deus. Oração é dependência do Senhor. Quando nós olhamos a continuação do capítulo 18, que acho que não sei se é semana que vem, até vou ver aqui, semana que vem, algum irmão vai compartilhar aqui, a parábola do fariseu e do publicano. E aí nós olhamos dois exemplos de orações, uma de uma pessoa independente de Deus e outra de uma pessoa que depende 100% da graça e da misericórdia de Deus na oração. Então nós vemos o fariseu falando, olha como eu sou bom, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses homens, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Essa oração Deus nem ouve, porque é uma oração independente do Senhor. Agora o publicano, arrependido, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Essa oração o Senhor ouve. É uma oração de dependência, independente do que o Senhor vai fazer. É uma oração de dependência ao Senhor. É uma oração de arrependimento, de quebrantamento. Então o Senhor não ouve uma oração orgulhosa, soberba, independente. Então, talvez o nosso pedido não aconteça, talvez as coisas aconteçam, pode ser que ela aconteça de um jeito totalmente diferente do que a gente queria. O chamado da palavra de Deus é sempre descansar na soberania do Pai. A nossa mente ela é muito limitada e terrena, então nós olhamos para as coisas com esses olhos carnais. Aí acontece uma tragédia, enfim, uma pessoa não recebe a Cristo e a gente fala, meu Deus, como que pode? Tal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando essas coisas acontecem, a palavra está nos exortando para a gente ser mais dependente do Senhor. Porque se as coisas acontecem só do jeito que a gente quer, daqui a pouco a gente nem precisa mais de Deus. A gente acha que não precisa mais de Deus, né? Então, essa oração, essa perseverança na oração é esse relacionamento que nós temos com o Pai. Nós continuaremos fazendo os nossos pedidos, nós continuaremos entregando as nossas petições ao Senhor, mas o importante aqui, o cerne da oração é no relacionamento com o Pai. Como que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu. O filho ele fica falando ao pai formalidades, de uma maneira com discurso eloquente.
Não. O filho fala ao pai de coração aberto, com sinceridade, com quebrantamento, com fraqueza, com dependência. O irmão Dori, lá no acampamento, ele levantou uma questão muito interessante. Os irmãos estavam perguntando, né? Por que Jesus orava? Jesus é o próprio Deus encarnado. Por que Jesus orava? E o Dori disse assim, eu acho que a pergunta que a gente tinha que fazer era outra. Por que Jesus não oraria? Ele que tem esse relacionamento com o Pai desde os tempos eternos, desde toda a eternidade, por que ele não oraria? Então a pergunta que a gente tem que fazer não é essa. Por que Jesus orava? Porque ele era Deus, porque ele é Deus. A pergunta não é essa, irmãos. Por que Jesus não oraria? Ele que é íntimo com o Pai. E essa vida genuína de oração, como tudo na vida cristã, ela precisa passar pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é lá na cruz de Jesus que nós vemos a morte das nossas vontades, a morte do nosso eu, a morte do que eu quero, do que eu estou a fim de fazer. Eu vou atender só porque está me importunando. Não. Nosso ego ficou lá, meus irmãos. Quando nós olhamos a palavra nos encorajando a levar sempre o morrer de Jesus, é esse tratamento contínuo pela cruz. A obra foi suficiente de uma vez por todas. Mas nós olhamos para a cruz de Cristo para tratar com a nossa natureza terrena. E na oração é a mesma coisa. Se a gente não passar por esse tratamento, nós estamos orando de uma forma egoísta, não descansamos mais no amor do Pai, daqui a pouco a gente está questionando Deus, daqui a pouco as coisas acontecem de uma maneira que a gente não quer, a gente se rebela. Então nós precisamos olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para a morte do nosso velho eu. E uma outra observação importante, amados, é que é sobre a fé na oração. Jesus ele vai trazer esse aspecto da fé aqui também. Mas o fato de nós confiarmos no Pai, entregarmos as nossas petições a Ele, não quer dizer que nós não oramos com fé. Às vezes a gente quer reformar tanto a nossa oração, que daqui a pouco a gente nem pede pelo negócio. Vamos orar pelo irmão, pela cura do irmão? Senhor, faça a tua vontade. Claro que nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, para que seja feita a vontade de Deus. Mas nós precisamos de coração sincero pedir ao nosso Pai, Pai, nosso desejo é que haja cura. Daqui a pouco não existe mais fé, a gente não acredita mais no poder de Deus. A gente quer reformar tanto nossas orações que não posso mais orar por uma cura, não posso mais orar por um milagre. Então, isso é importante também aqui. A oração, claro que nós oramos com fé, crendo que Deus é poderoso, Ele pode fazer e confiando que Ele vai fazer. Agora, se Ele não fizer, nós descansamos e confiamos no amor do Pai. Eu lembro de uma história, estava tendo uma das piores secas da história do país, naquela cidade. E aí, estava tendo um culto de oração semanal, e assim, esse culto de oração, eles faziam muitas petições, muitas coisas, porém, a petição principal era para que Deus trouxesse chuva para aquela cidade, porque o negócio estava complicado, pessoas morrendo por causa da seca. E aí teve um dia, acho que quinta semana de oração lá, e aí chega uma menininha, que era menininha conhecida dos irmãos, 11, 12 anos, chegando de guarda-chuva no culto de oração. Aí os irmãos olharam e falaram, irmã, mas nós estamos passando pela pior seca de todos os tempos. Ela foi a pé, né? Nós estamos passando pela pior seca de todos os tempos, e você você veio com guarda-chuva? Ela falou assim, olha, nós não estamos vindo aqui para orar, para que Deus traga chuva? Se o Senhor fizer, eu já volto com guarda-chuva. Então é essa fé que o Senhor também nos chama na oração. Agora tem gente que fala que ora com essa fé, mas se o Senhor não fizer do jeito que ela quer, aí se rebela com o Senhor. Não é essa fé. É uma fé que crê que Deus é poderoso para fazer, mas que também depende do Senhor em todas as circunstâncias. A nossa oração ela não é atendida conforme a agenda dos homens, e sim segundo a soberania de Deus. Tem uma frase do irmão Barba que eu anotei aqui que eu achei muito interessante.
Aquele que confia no amor do Pai não determina para Deus o resultado de sua entrega, mas se rende à resposta amorosa, pois a sua convicção é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é maravilhoso para o nosso descanso. Todas as coisas. Ah, mas aquela tragédia. Todas as coisas. Ah, todas as coisas. É difícil a gente entender, né? Eu não entendo, mas eu creio por fé. Vamos voltar os nossos olhos aqui para o versículo 7, Lucas capítulo 18. Depressa lhes fará justiça, embora pareça demorado, né? Então, quando nós olhamos aqui para esse versículo novamente. Depressa. Existem dois aspectos aqui. Na verdade, o depressa está no versículo 8. Mas a palavra mostra que Deus fará justiça, embora pareça demorado em defendê-los. Existem dois aspectos aqui para essa questão da demora. Primeiro aspecto é na oração. Nós, às vezes, pedimos algo para o Senhor e, aparentemente, a resposta não vem. E aí a gente é submetido a uma longa espera. Então, pode parecer, por conta da nossa limitação terrena, pode parecer que Deus está demorando para responder. Só que a palavra fala, que ali no versículo 8, que depressa lhes fará justiça. Então, existe esse primeiro aspecto, que é na oração, que é o assunto aqui da parábola, e é um encorajamento de Deus para que a gente não desanime, para que a gente siga indo ao trono da graça, agradecendo ao Senhor, mesmo que isso pareça uma longa espera. O profeta Isaías ele já diz, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Existe uma frase também que a fé que não é provada não pode ser aprovada. Então, muitas vezes, o Senhor nos submete a uma espera, a uma longa espera, para provar nossa fé. Mas uma coisa é certeza, amados, segundo a palavra de Deus. Ele já recebeu a nossa petição. Ele já nos ouviu. Ele fará o que é justo. E aí o segundo aspecto, que no meu entendimento é o principal, sobre essa aparente demora, é esse aspecto escatológico. É esse aspecto sobre a volta de Jesus, sobre o retorno de Jesus. A volta de Jesus, ela também, assim como essas orações que não são respondidas de imediato, ela também pode parecer muito demorada. Quando nós olhamos, gente, mas é mais de 2000 anos, o Senhor não vai voltar logo, não vai fazer justiça. A palavra fala que Ele depressa virá fazer justiça. Vamos abrir na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos observar aqui o versículo 8 e o versículo 9. Segunda Pedro 3, 8 e 9. Isso é muito importante, que o apóstolo está nos dizendo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando nós olhamos também Apocalipse, capítulo 22, Jesus ele diz, certamente venho sem demora. Então, se Jesus ainda não retornou, se Ele ainda não voltou, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus e é pela longanimidade do Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, como Ezequiel diz no capítulo 33. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer que o ímpio se arrependa e viva. Agora sim, vamos observar com mais atenção o versículo 8, o último versículo do nosso texto. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Existe uma promessa aqui, amados. Depressa o Senhor fará justiça. Isso vale tanto para as nossas orações, quanto para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Ah, mas está demorando, não estou vendo, cadê o céu se abrindo, cadê Jesus? O Senhor é longânimo, mas Ele virá depressa e pegará muitos despercebidos.
Muitos aí dormindo de touca. Tem uns aí que dormem de touca lá no acampamento. Lá, vocês lembram, né? Você tem uns aqui que lembram. Então a gente tem que vigiar, amados, para o retorno de Jesus Cristo. Quem é esse juiz que voltará para fazer justiça? Como nós falamos anteriormente, o justo juiz, Jesus Cristo, Filho do homem. Ele que julga todas as coisas. É Jesus que julga todas as coisas, não é o Pai. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, nós vemos que o Pai deu a Jesus toda a autoridade de julgamento. E ao Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ao Pai ninguém julga, ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus é o justo juiz e ele voltará. Será que nesse tempo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, onde nós estamos aqui submetidos, nós temos orado para o retorno de Jesus? Nós oramos por tantas coisas, tantas petições. Será que nós temos orado de fato para que o Senhor retorne e faça justiça nessa terra? Será que nós queremos de fato que Jesus volte? Ô Senhor, acabei de casar. Ô Senhor, acabei de comprar o primeiro carro. Espera, dá uma segurada. Será que nós podemos encher o nosso peito e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Que o Senhor sonde os nossos corações. Porque muitas vezes nós não oramos por isso. E eu entendo aqui, eu particularmente entendo que o chamado dessa parábola é a oração pelo retorno do justo juiz. É a oração para que Deus faça justiça na terra. Como? Enviando Jesus Cristo para a sua volta gloriosa. Gloriosa e maravilhosa para os que creem, terrível para os que não creem. E o que é essa justiça de Deus? Que nós oramos por essa justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? É uma definição difícil, né? Até quando nós olhamos para a justiça aqui no mundo. Uma vez fizeram uma prova com os estudantes de direito. Falaram assim, ó, escreva a sua definição de justiça. Pegou todo mundo assim, de surpresa. 99% dos alunos não conseguiu responder. Qual que é a definição de justiça? Só teve um aluno que acertou, que teve uma resposta aceita, que ele escreveu assim, a justiça é dar à pessoa o que lhe é devido. Por que Jesus teve que morrer naquela cruz? Nós, como nós falamos aqui anteriormente, estávamos totalmente separados de Deus. Não tínhamos acesso a Deus por conta do nosso pecado. Nós pecamos em Adão. Nós estávamos unidos a Adão. E antes que você questione Adão, você olha para a sua vida e você não vê nada além de pecado. Como que Deus poderia perdoar aqueles que creem sem interferir na sua justiça? Porque se ele é justo e ele é santo, não tem como ele absolver um pecador. É por isso que a única forma era enviando o seu próprio filho, aquele que é um com ele, aquele que é o próprio Deus encarnado. Lá naquela cruz, ele morreu uma morte que não era dele. Ele morreu uma morte que era nossa. Lá naquela cruz, ele carregou os nossos pecados. Ele carregou a nossa iniquidade. E o Pai esmagou o Filho naquela cruz. Deus satisfez a sua ira e a sua justiça na pessoa de Cristo. Por quê? Porque Jesus estava carregando o nosso velho homem ali, a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa natureza caída. E para que Deus perdoasse aqueles que creem, ele precisou matar o seu filho naquela cruz. Jesus ele sofreu com os pregos nas mãos, ele sofreu com as chibatadas, tudo isso foi terrível. Mas o mais terrível foi ele sofrer a ira do Pai em uma morte que não era dele, era nossa. Ele até orou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi para aquela cruz, obediente, sem pecado, e morreu a nossa morte.
Existe uma frase do John Piper que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se Deus não fosse justo, não haveria exigência para o sofrimento e a morte de seu filho. E se Deus não fosse amoroso, não haveria disposição do filho de sofrer e morrer. Mas Deus é justo e amoroso. Assim seu amor se dispõe a cumprir as exigências de sua justiça. Então ninguém, meus irmãos, está sofrendo injustamente nas mãos de Deus. A gente ouve essa heresia por aí às vezes, né? Eu estou sofrendo injustamente nas mãos de Deus, eu sou tão bom. Ninguém sofre injustamente na mão de Deus, porque Deus é justo e o ser dele exala a justiça, não tem como ele ser injusto. Ninguém nunca sofreu injustamente nas mãos de Deus, nem Jesus Cristo. O próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, nem ele sofreu injustamente. Sabe por quê? Porque lá naquela cruz, ele se tornou maldito por nós. Ele por ele mesmo, o Deus Santo, Filho de Deus, sem pecado, um com o Pai, o autor da vida, o Rei dos Reis, o Pai da eternidade. Só que naquela cruz, ele nos carregou. Naquela cruz, ele estava nos unindo a ele. Unindo quem? Pecadores terríveis. Porque alguém pode alegar, Deus foi injusto com Jesus, ele não tinha pecado. E claro que ele não tinha pecado, mas ele estava carregando os nossos pecados. O Pai puniu os nossos pecados no corpo de Jesus Cristo. Quando Deus olhava para Jesus, ele nos via ali, os pecadores. E eu, quando for levantado da terra, na sua morte de cruz, atrairei todos a mim mesmo, todos aqueles que creem e que um dia crerão. Quando nós olhamos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Pai foi totalmente justo na morte de Jesus Cristo, porque ele colocou os nossos pecados em Jesus Cristo, e ele precisava punir os pecados. Então Deus ele nunca cometeu nenhuma injustiça, nem com o seu filho. Sabe, é uma cena assim que a gente não consegue imaginar. Você entregar o seu próprio filho por sacrifício, por pecadores terríveis igual a gente. Mas Deus ele não abre mão da sua justiça. E ali ele, mais uma vez, cumpriu as exigências da sua justiça. Até naquela morte de Jesus Cristo. Mas graças ao Pai, que ele ao terceiro dia ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E a palavra de Deus diz que espiritualmente aqueles que creem foram ressuscitados juntamente com ele. E agora vivem uma nova vida. E é com essa nova vida que nós somos capacitados a perseverar em oração, a vigiar em oração e orar pelo retorno do nosso amado Senhor Jesus. Então a justiça de Deus ela é ou satisfeita em Cristo, ou satisfeita para aqueles que não creem no inferno. Em algum lugar. Ou Deus vai tratar em você unido a Cristo, e aí você tem bem-aventurança, e aí você tem vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Ou Deus vai tratar com você unido a Adão. Será que você está realmente em Cristo? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo? Ou será que você ainda está em Adão? Unido a Adão, um pecador caído, sem arrependimento? Será que Jesus vai encontrar fé nessa obra maravilhosa quando ele voltar, assim como o versículo 8 diz? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados, que a gente realmente sonde o nosso coração. Que o Senhor nos mantenha perseverantes, vigilantes para essa verdade. Eu gostaria que os irmãos abrissem o último texto que nós vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 15 ao 18. Isso aqui são palavras maravilhosas de consolo àqueles que creem. Mas serão terríveis aos rebeldes, aos que não creem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 15 ao 18. E se você crê, você diz Maranata e Aleluia. Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum
precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aleluia, meus irmãos. Será que nós somos de fato consolados com uma palavra como essa? Que se nós estivermos vivos, o Senhor vai nos arrebatar? E se a gente já estiver morto no retorno de Jesus, Ele vai nos ressuscitar fisicamente? A ressurreição espiritual já aconteceu com Cristo, mas nosso corpo vai ser ressuscitado e nós seremos arrebatados com o Senhor? Será que essa palavra realmente te encoraja ou te aterroriza? Há esperança na pessoa de Jesus Cristo, há esperança nessa obra maravilhosa de Jesus Cristo, nos unindo a Ele, nos fazendo novas criaturas e nos dando uma vida maravilhosa, uma nova vida. Será que também, amados, uma última aplicação, será que nós temos orado incessantemente pelo retorno de Jesus, para que Ele venha e faça justiça? Eu gostaria que cada irmão e irmã aqui comece a considerar isso em suas orações. Senhor, não orei pelo seu retorno. Senhor, santificado seja o teu nome no retorno do teu Filho amado. Maranata, Jesus. Eu também fui encorajado a continuamente estar nesse ambiente de oração pelo retorno de Jesus Cristo. Nós vivemos um período difícil até a volta de Jesus, um mundo atribulado, um mundo ímpio, que o Senhor nos encontre vigilantes, com satisfação nele e orando sem cessar, pois ele virá depressa. Desperta, tu que dormes. E se você que ainda não crê, você precisa nascer de novo. Assim como dizia C.S. Lewis, morra antes de morrer, não há nenhuma chance depois. Vamos orar? Pai amado, nós confessamos nossa total incapacidade e dependência de Ti. Livra-nos de nós mesmos e ensina-nos a orar, esperar e descansar no Senhor, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Coloque os nossos olhos, a nossa expectativa e também a nossa oração no retorno glorioso de Teu Filho amado Jesus. Nos mantenha perseverantes e vigilantes para o grande dia. O Espírito e a noiva dizem, vem Senhor Jesus, Maranata. No nome dele é que nós oramos. Amém.